Chicken Jack. Adaptações de game, algo tão amaldiçoado quanto o Ricardo Waterson tendo um emprego ou Ubisoft não lançando um jogo bugado. Sempre foram colocadas como algo muito ruim, e eram realmente muito ruim, tinha só uma ou outra que salvava, e até quando começava legalzinho, tipo a adaptação de Resident Evil, e depois essa ladeira abaixo. What the fuck? Mas recentemente é dito que quebrou a maldição das adaptações de jogos. Toda hora na verdade eu falo isso, é só sair uma adaptação de jogo bom que falaram: meu Deus, quebraram a maldição! Já quebraram a maldição umas 7 vezes nos últimos 5 anos, eu não tô nem zoando. E hoje eu vou falar sobre isso, sobre como a adaptação de jogo melhorou de 2019 pra cá. Logo vocês vão entender por quê, esse ano especificamente. Mas como ainda existe deslize por parte das empresas, e geralmente o motivo é quase o mesmo. Bingo. Achei. As adaptações boas começaram a ficar mais frequentes depois de 2019, de acordo com muita gente, principalmente por causa do filme Detetive Pikachu. Eu discordo desse ponto de vista, pelo menos na minha opinião, porque eu acho que também quem ajudou muito foi o filme do Sonic. Eu vou falar já, mas Detetive Pikachu é um bom filme. Tirando o plot do vilão que eu acho meio fraco, sim, eu sei que ele é uma referência aos jogos de Pokémon, mas assim, pega uma referência legal dos jogos, não pega uma referência merda não pra fazer um plot principal, por favor. Mas fora isso, o filme é muito divertido, tem o Ryan Reynolds de Pikachu, tem referências tão legais que eles colocaram isso até nos jogos principais, tipo, tem referência do Detetive Pikachu no Pokémon Legends Arceus, pra vocês terem uma ideia. É um filme muito legal, o CGI desse filme é absurdamente bonito e é muito difícil adaptar Pokémon pro cinema no sentido de design, porque eles são caricatos, mas ao mesmo tempo, colocar eles caricatos demais não ia ficar legal num filme. Colocar eles realista demais iria deixar eles no Vale da Estranheza, provavelmente. É muito difícil adaptar os Pokémon. Alguns dos mais recentes que tem design mais caricato ainda, é mais difícil ainda. Tipo o Greninja, mas ficou legal. Até o Greninja ficou legal. Teve todo um trabalho para adaptar as decks dos bichos no filme. Ele é um filme legal de se assistir, é um filme que é da hora. Não é a melhor coisa já feita, mas é um filme divertido. É um nota 7, nota 8 da vida. Esto é algo magnífico. E aí, simplesmente logo em seguida lançou essa atrocidade. Não tô nem zoando, tipo, foi no mesmo ano, em 2019. Enquanto de um lado a gente tinha Detetive Pikachu fazendo $500 milhão e até mesmo Vingadores Ultimato batendo recorde, todo mundo comemorando. Esse trailer aqui... E muita gente pensa que isso foi uma estratégia de marketing, mas não foi. Já tinha brinquedo pronto, gente. Já tinha CGI, já tinha o Tails feio pronto, pra vocês terem uma ideia, isso é confirmado. E eles tiveram que fazer a maior parte dessas coisas e colocar um puto esmero. Então sim, isso aqui foi legal. Eles abriram mão de um lançamento que prometia ser desastroso para trazer algo legal. E um pouco antes da pandemia se iniciar, o que fez com que esse filme lucrasse bem até. O primeiro filme do Sonic não é absurdo, não é a maior reinvenção da roda que você pode ver, mas ele tentou escutar os fãs e foi isso que fez ele lucrar. E aí na sequência deles, eles mantiveram isso, sempre escutando os fãs pra ver o que as pessoas mais gostavam e o que as pessoas mais desgostavam. O segundo filme é muito melhor, tanto por parte da crítica quanto por parte do público, tirando a parte do casamento lá que é completamente merda e quebra todo o ritmo do filme. O resto dele é extremamente divertido e que agradou todo mundo. E aí depois, no ano passado, no final dele, mais especificamente, lançou Sonic 3 com um foco no antagonista, o Shadow. Todo mundo tava animado, eu estava animado, eu falei disso no canal. E que filme bom! Esse filme me deixou com uma felicidade absurda enquanto eu assistia no cinema. Eu, cinema, gritando em alguns momentos desse filme de tão bom que ele é. Até o pós-crédito desse filme é bom. Tudo nele é muito bom. E, de novo, agradou mais ainda o público e mais ainda a crítica. Todo mundo saiu satisfeito nessa bodega. Detetive Pikachu e a franquia Sonic tiveram boas avaliações dos dois lados, da crítica, do público. E depois disso a gente começou a ter mais adaptações nesse estilo que agradasse os dois lados. Adaptações que no caso
queriam agradar o público original, mas queriam fazer algo bem feito. A primeira temporada de The Last of Us, mesmo com seus problemas, principalmente de caracterização, na minha opinião, e alguns cortes que eu não gosto, é uma boa temporada. Adaptaram muito bem as criaturas e esse mundo devastado e a mensagem do jogo, que gira tudo em torno do Joel e da Ellie. A mensagem foi muito bem passada. Em muitos momentos tava muito legal. Teve gente que reclamou do último episódio, pensando que, ai, a girafa tá em CGI. Não, os caras trouxeram girafa de verdade pra fazer a cena. Um puta trabalho de dedicação pra trazer algo bom, sendo bem sincero. Eu fiquei muito feliz com essa adaptação na primeira vez que eu vi. Também teve aquele caso de adaptação de jogo que salvou o jogo, como por exemplo Arcane. Arcane é um único caso que eu acredito que simplesmente a adaptação do jogo é melhor que o jogo original. Arcane pega um pouquinho da lore do LoL, que é legal, coloca numa série, só coloca com alguém que sabe fazer um roteiro realmente bom e gera um roteiro que é muito bom, muito bem feito, crítica social foda, bem feita, tudo bem encaixadinho e funcional, personagens interessantes e uma animação de babá. É simplesmente incrível o que eles fizeram na animação dessa bodega. Quem diria que eu acharia algo de LoL bom? Claro, eles enfiaram tudo isso no boga na segunda temporada, rushando pra caramba, tornando os personagens desinteressantes e com exceção da Jinx e do Echo, todo o resto é medíocre pra baixo? É. Okay. Mas em parte isso é mais culpa da Riot, que quis rushar as temporadas por estar tendo problemas financeiros de uns tempos pra cá, do que necessariamente da equipe. Vamos dar o fora daqui, Catherine. Este lugar me dá nojo. E lembrando que eu falei, adaptações que salvaram o jogo original. E a gente não poderia esquecer do Cyberpunk Edge Runner. Um anime muito bom. Não é perfeito, também tem seus problemas, mas é no geral um anime muito bom. Com uma animação foda feita pelo estúdio Trigger. Um estúdio que só faz coisa foda. E Darling The Franxx fez essa pérola aqui da adaptação de videojogos e ficou muito bom. A história do meu mano David é legal, passa exatamente a vibe que o jogo quer passar. É tão bom, mas tão bom que você entende. Ele consegue passar perfeitamente também a mensagem que o jogo quer trazer pra você e você se importa com o que você tá vendo. E traz aquela projeção e a crítica toda em volta da Night City que é muito legal. E tem um final que, assim, é inesquecível, não dá pra negar. Eu ainda não superei esse final até hoje e ao mesmo tempo eu devo admitir, me deu muita vontade de comprar o jogo. Eu só não comprei porque o meu PC não roda, mas quem teve a capacidade de rodar no PC um console, comprou. O anime hypou muita gente, o jogo lançou todo bugado, todo cagado e ele até foi arrumado. Só que aí o pessoal já tinha perdido o interesse. O anime reacendeu o interesse e eles conseguiram vender até DLC, patch com skin do jogo, uma porrada de coisa que chamou a atenção da galera para jogar o jogo. Hoje em dia Cyberpunk é um jogo que tá dando muito bom e isso é graças ao anime. Também existe aqueles casos mais controversos, como por exemplo o filme do Mario que dividiu o público e a crítica. Sendo bem sincero, tirando as músicas autorais que não se encaixam com a trama e os momentos meio Illumination, o filme do Mario, na minha opinião, é bem da hora. Sei lá, a crítica dá umas notas altas por também umas coisas muito merda. Se você gosta de Mario, provavelmente você vai se divertir pra caramba. Esse filme é uma real homenagem aos jogos. Outros que também dividiram muito as pessoas foram, por exemplo, Mortal Kombat e FNAF. Isso porque a adaptação mais recente de Mortal Kombat foi até que legal visualmente falando. CGI é legal, as lutas tem gore pra caramba e são muito bem feitas. Só que eles perdem a maior parte do filme, focando um protagonista que não existe nos jogos e que é extremamente genérico e sem graça. Roteirinho fraco, né, gente? Sério, de onde veio essa ideia? Era só deixar os personagens do jogo, esse filme ia ficar 1000 vezes melhor. Não dá pra adaptar um jogo pra filme exatamente do jeito que tá no jogo, mas esse seria um dos casos que se você eliminasse o protagonista, o filme iria melhorar, não tô nem zoando. E um outro caso também foi o de FNAF, que rendeu dinheiro pra caramba, mas também dividiu a crítica e o público pra caramba. Vou ser bem sincero, é um filme legalzinho, mas é a linha do medíocre. Eu curto FNAF, mas o filme é bem ok, tem umas referências legais, mas acho que eles sacrificaram toda a ideia e a atmosfera dos primeiros jogos de FNAF pra fazer algo mais soft pra também poder criança ir no cinema assistir FNAF, o que eu achei meio triste, porque esse filme não precisava de muito gore, mas ele precisava ter aquela vibe de um filme de terror mesmo. Eu acho que isso ficou faltando em vários momentos dele. Sem falar que você tem o fodendo Salsicha como William Afton, e o cara mandou bem de William Afton, só que ele aparece mó pouco no filme.
Eu sempre volto, meu filho. E eu acho que o último caso que eu devo citar foi a série do Fallout, que é bem da hora. Eu gostei bastante dela e a maioria das pessoas também gostou. Ela fez bastante sucesso e vai ter uma segunda temporada, já está em produção, mostrando que dá sim pra você fazer algo que é fiel aos jogos e ao mesmo tempo agradar seu público. Ou talvez agradar o público, mas talvez não agradar as pessoas como um todo, sabe? Só agradar os fanbase. E aí que vai pro próximo tópico. Recentemente tivemos o filme de Borderlands, que é melhor a gente fingir que não existe, essa bosta aqui. O filme de Monster Hunter, e também vamos fingir que isso aqui não existe. Mas outra adaptação bem da questionável, que acabou chamando muita atenção e tá batendo recordes de bilheteria, é o filme do Minecraft. Mas isso aqui já era esperado. Minecraft é um dos maiores jogos de todos os tempos, isso é fato. Você gostando ou não, é um dos maiores de todos os tempos. E eu acho que esse filme, mesmo se ele fosse completamente horrível, ele iria fazer sucesso, porque Minecraft. As crianças iam no cinema de qualquer jeito e filme infantil atrai. E eu acho que esse é um dos problemas desse filme. Esse filme é muito infantilzinho e até sem criatividade em diversos momentos, sendo que é um filme de Minecraft. Ele não pode ser extremamente infantil, porque muita gente começou a acompanhar Minecraft hoje em dia tem 20 anos. Tem que ser um filme que pode ser infantil, mas sabe, tem que ser acessível também pra quem é mais velho. Coisa que eu acho que esse filme não faz muito bem. E o outro ponto, como eu falei, é que falta mais inventividade dele. De novo, é um filme de Minecraft que não é quase nada inventível. Mas eu vou dizer uma coisa, esse filme é extremamente engraçado, por isso que tem tanto meme por aí. Ai! Caramba, tem um Jack Black fazendo 69 no Jason Momoa e outras coisas muito bizarras nesse filme. Situações completamente improváveis e retardadas, idiotas pra caramba. Esse filme é um dos mais toscos que eu já vi na vida. E talvez seja por isso que eu tenha me divertido com ele um pouco, pelo menos. Ele é tão meme, mas tão meme, que chega a ser divertido. Ele não é bom, ele é bem ruinzinho, como eu já falei aqui no canal outra vez. Mas eu entendo que ele é um filme que dá pra rir, dá pra fazer meme, eu não vou negar. É um filme que eu me diverti assim com os meus amigos. Ele não é bom, mas eu me diverti, não vou negar não. Mas pelo menos eu sinto que eles tentaram agradar o máximo possível, não só o público infantil, mas agradar o público como um todo, colocando referências de Minecraft. De novo, acho que o tom desse filme não deveria ser tão infantil assim, diferente do caso, por exemplo, do Borderlands ou do Monster Hunter e de outros dessa lista que provavelmente são os mais polêmicos, como The Last of Us Parte 2. A primeira temporada foi bem legal, né? Foi que foi da hora, não é perfeito. Eu acho, por exemplo, um jogo melhor que a série, sendo bem sincero. Tem coisas que não conseguiram replicar da mesma forma, mas é uma boa temporada. Tem esmero, tem carinho, dá pra ver que os caras tentaram fazer algo legal. Agora, a segunda temporada, eu não gostei nem mesmo do cast da maioria dos personagens. E eu nem tô falando só da atriz da Ellie, que tem muita gente fazendo memes com ela. Mas entendo a satisfação, ela não tem uma cara que envelheceu e passou 5 anos, não parece nem ferrando. Se você falasse que isso aconteceria alguns meses após a primeira temporada, eu acreditava. Tudo que eles adaptaram do jogo parece uma versão mais nerfada do game. E eu vou dar uma opinião bem popular aqui, que geralmente gera treta. Eu não curto muito The Last of Us 2. E eu sei que falar isso, a fadão já vem aqui e fala que não entendeu, que é viúva do Joel, vai começar a espernear. Mas calma, eu também não acho esse jogo uma atrocidade como a galera vende, ou que odeia ele e fala que esse jogo é pura lacração. Não concordo com isso também não. Eu acho que o segundo jogo tem ideias boas, mas a execução é uma merda em muitos momentos. E é muito ruim ou incoerente. Parece que o Neil Druckmann, que escreveu essa história, não entendeu os próprios personagens que ele criou. Mas a série, gente, o que fizeram? Estranho, pra dizer o mínimo. Parece que o CGI piorou, tudo parece inferior à primeira temporada. Mas quem dera fosse só isso. O roteiro também tá pior. O episódio 3 é muito mais fraco que toda a cena que foi adaptada, por exemplo, no jogo. Ou até mesmo o episódio 4 que tem cenas originais. Mas, pô, não dá pra tancar a Ellie toda feliz falando que, eu vou ser pai. Minha filha, você está numa jornada de vingança e autodestruição? Ai, gente! Ah, mano, não dá. E de novo eu vou repetir, porque uma parte da fandom de The Last of Us parece que não tem neurônios na cabeça. Eu não tenho problema com casal. Por favor, não vem me xingar por causa disso. É uma coisa que inclusive acontece em Arcane 2 também. Tem um casal lá que tem cenas de atos libidinosos e outras coisas do tipo, em momento que não era pra ter. Momento tenso, eu tenho que ficar tenso.
Pô, quebra toda a vibe. E que nem eu falei, esse episódio 4, 3, o 1, o 2 é o melhorzinho. Mesmo assim eu não acho muito bom. Até então essa temporada tá decepcionando a maioria das pessoas pelo que eu vi. Não sou só eu, em relação ao jogo mesmo. E o jogo eu já não acho tão bom, The Last of Us 2. Mas a série é um medíocre pra baixo, pelo menos na segunda temporada, e eu entendo que ela tá gerando tanta polêmica. E é por isso que acaba gerando tanta discussão na internet. Mas sabe que não acaba gerando o mesmo nível de discussão, só geralmente pro fandom do próprio jogo? Castlevania na Netflix. Castlevania da Netflix é um dos mais polêmicos dessa lista, porque tem uma parte bem grande que gosta dele, porque não conhece os jogos, que conhece provavelmente ia achar a série uma bosta. Roteirinho fraco, né, gente? Tá, eu vou dar aqui meus pontos. A primeira temporada é bem legal. Aí depois a segunda temporada em diante é só decadência. Sério, parece que piora a cada temporada. Tanto o nível dos diálogos, quanto até a projeção da série como um todo. Porque simplesmente Castlevania é uma obra de aventura que faz referência a filmes de terror. E também tem toda a lore do Drácula, que é praticamente o satanás do universo de Castlevania. É basicamente resumido a simplesmente um castelinho genérico de uma série de vampiros genérica, que tenta imitar Game of Thrones de forma genérica e acaba não sendo nada de especial. De novo, as 4 primeiras temporadas eu até acho elas divertidinhas. Não são nada absurda, a primeira é a melhor, mas no geral é uma série medíocre, mas dá pra se divertir, principalmente com o arco do Isaac, que é bem legal. E deixando bem claro, gente, eu não me importo com a adaptação ser diferente do original em vários pontos, não tem problema. Mas tem que assumir como uma adaptação. Castlevania da Netflix não é uma adaptação, é uma releitura. E uma releitura ainda por cima bem ruimzinha. E também tem essa questão de sempre ficarem criticando a religião a cada 5 segundos, ou colocando alguma pauta mais atual em um contexto que ela não se encaixa. Eu não me importo com crítica à religião. Na verdade, a gente tem que lembrar das cagadas que envolveram no passado momentos de fanatismo religioso, ou qualquer outra coisa do tipo, pra gente não cometer esse erro de novo no presente. Quem esquece dos erros do passado tende a repetir tudo de novo, né, Diabo? Ele tá repetindo tudo até agora. Eu não me importo, eu acho interessante. Caramba, alguns dos meus vilões favoritos são fanáticos religiosos. Inclusive, a cota de Jojo nesse canal. Pô, Padre Pucci é um dos meus vilões favoritos. E ele é um vilão que simplesmente tenta colocar a visão dele de mundo acima de todas as outras pessoas, pra simplesmente dizer na cara que... pra simplesmente tentar justificar as suas ações, as besteiras que ele fez. Aquilo era destino, não era culpa dele. Quanto mais fácil você aceitar, mais fácil vai ser pra você superar aquilo. Esse é o ponto de vista dele sobre as coisas. E ele tem muito mais camada que isso. Então, um vilão que seja um fanático religioso, que tenha uma fé muito forte, não necessariamente é um personagem ruim. Mas não, aqui são simplesmente caricaturas. São pessoas ridículas e sem graça pra caramba. Parece que os escritores só queriam unicamente xingar cristãos. E olha o que eu tô dizendo. Xingar, não criticar. Criticar seria de boa, mas não, parece um xingamento de um adolescente. Para fazer abençoar o rio, para daí destruir as pontes com o exército do Drácula e matar geral na água benta. Presta atenção. Um bispo corrupto, que foi reanimado como uma criatura da noite, conseguiu abençoar um rio inteiro. Tudo isso? Ai, gente! Ah, e falar em xingamento, a série tem palavrão a cada 5 segundos pra dizer que ela é adulta. Olha, falamos de atos libidinosos e palavrão, como somos adultos. Vai se fuder, eu cuido disso. Palavrão não te deixa mais legal. Sabe o Cyberpunk que eu falei anteriormente? A série tem palavrão, tem atos libidinosos, nudez, mamilinho, tem tudo isso. Só que é uma série que é bem madura na forma como ela trabalha os temas dela. Porque, de novo, é uma série focada pro público adulto. Quem vai assistir aquilo e vai entender o que a obra tá querendo passar, majoritariamente vão ser adultos. Cyberpunk é um ótimo caso disso. Agora, Castlevania é basicamente isso mesmo. Foi feito pra atrair adolescente Ed que acha que a melhor coisa do mundo é putaria, gore e muito palavrão. Como se tivesse acabado de aprender a falar um palavrão. E como foi, isso aqui não gera uma discussão tão grande como The Last of Us, porque The Last of Us tem uma comunidade muito grande e bem chata. Então qualquer coisa que sai do comum simplesmente vai lá e já começa a encher o saco no Twitter, no Facebook ou no YouTube. Agora, Castlevania é um pouco mais nichado, principalmente nos dias atuais, que a Konami deixou a franquia na geladeira. Então o fandom é muito menor. Quando uma pessoa tenta defender, falando, pô, não é assim que é no jogo, calma, não interpreta errado, os caras estão fazendo zoeira, já vem um fã da série tentar te criticar, inclusive falar que simplesmente a série é muito melhor. Agora você
é um cu. Tudo bem você gostar da série, mas que vem me falar que a série é melhor porque ela é mais complexa, ela fala de mais temas e pautas sociais atuais, sendo que colocar vários temas e vários núcleos para deixar a obra mais complexa não torna ela mais profunda, pode tornar na verdade ela mais rasa. Castlevania nos jogos é bem mais simples como uma história, mas em questão de narrativa e inclusive como funciona aquele universo, é 1000 vezes mais profundo do que a série. A série é rasa com o Pires, com personagens tão rasos quanto. Nem preciso falar da descaracterização, acho que tá todo mundo cansado de falar sobre isso. Recentemente o Richter e a Maria foram os que mais sofreram, mas descaracterização tá em massa. Eu genuinamente não gosto dessa série, só tô colocando esse vídeo porque de uns tempos pra cá parece que ganhou mais hate em cima da série, mas só porque agora estão começando a adaptar mal jogos que uma galerinha aí gosta, então agora virou um problema. Antes não era, agora virou, o que eu acho bem estranho por sinal. Mas dá pra ver que a série também decaiu de qualidade, por isso que tá tendo mais gente reclamando que o normal. Isso aqui é um revisionismo histórico praticamente, um sequestro de franquia, e é uma coisa muito triste de se ver e ver gente defendendo isso. Não tem como aceitar esse tipo de coisa. Fizeram a mesma coisa com a animação da Lara Croft, que a animação, além de ser ruim como um todo, ela tá totalmente descaracterizada. Como vocês podem defender isso? Uma coisa é o filme ficar mais bobo do que a gente esperava, e até não tão bom quanto a gente esperava, que nem o caso do Minecraft ou do FNAF, que a gente esperava mais. Mas outra coisa é quando descaracteriza completamente o material original. E no caso do Castlevania, ele tinha um produtor bem polêmico, que agora é o diretor de uma série bem polêmica. Sim, iremos falar de Devil May Cry. Mas antes, se vocês estão gostando do vídeo até agora, deixa o like, se inscreve aí, compartilha o vídeo. Por favor, me ajuda aí na moralzinha, que você vai me deixar bem feliz e vai ajudar muito e muito o canal. Principalmente nesse tipo de vídeo que é bem complicado e eu gasto uma graninha pra fazer. Então me ajuda aí na moralzinha. Devil May Cry é uma franquia que eu não conheço muito. Eu tô falando do fundo do meu coração. Eu nunca joguei os jogos no Play 2 e simplesmente tô consumindo pela primeira vez esse ano. Eu joguei um pouco do 1, um pouco do 2 e um pouco do 3. Sendo que desses o que eu mais tô curtindo é o 3, porque as mecânicas são muito legais e a abertura do jogo é muito foda. Mas antes de fazer esse vídeo, eu pesquisei da lore de Devil May Cry. Eu já conhecia os memes, como por exemplo do Virgil e de vários outros personagens, então eu já entendia uma coisinha ou outra. Eu fui pesquisar mais e comecei a gostar do universo de Devil May Cry. Não foi aquele caso que eu pesquisei e simplesmente caguei pra franquia. Eu comecei a gostar, talvez até depois de dar tunar no PC eu vou atrás do 4 e do 5 para jogar também. Mas eu não posso me colocar ainda num lugar de um fã de Devil May Cry de longa data, que estão sentindo muito mal nesse momento. Mas eu sou fã de Castlevania, então eu te entendo muito bem, fã de DMC. Dante agora não é aquele cara fodão e interessante, que tem um passado trágico que acaba tornando ele bem mais profundo do que ele parece. Não, ele é só um cara que em alguns momentos é mega descolado e na maior parte do tempo ele é simplesmente um frouxo do caramba. Assim como ele, seus poderes também são desse jeito. Uma hora o cara é tão rápido quanto o Flash, super forte, super regeneração, absurdo, e outra hora ele tá caindo por causa de uma injeçãozinha ou de taser. Isso acaba me irritando muito, porque assim, às vezes uma incoerência ou outra acaba não tirando a nossa imersão, a gente acaba ignorando ou só notando muito depois. Mas aqui são umas coisas tão absurdas que acabam rolando com Dante a cada 5 minutos em todos os episódios, que você começa a questionar se você tá doido ou o escritor da série que tá. Provavelmente a segunda opção. E olha que eu nem sou chatão com esse tipo de coisa, mas aqui não dá. É realmente algo que começa a te dar agonia. Lady, que é uma personagem extremamente pistola nos jogos, uma mulher realmente meio atacada das ideias, parece às vezes até mesmo uma e-girl com homofobia nos olhos, é uma personagem muito interessante no jogo, com um arco muito legal. Você vê que ela não é simplesmente uma mina pistola, ela é muito mais do que isso, tem um background muito legal e um arco muito bom com Dante. Na série foi resumida uma Mary Sue genérica, que fala palavrão a cada 5 segundos e sinceramente é uma personagem mais odiável da série. Sério, é difícil ter empatia com ela. O coelhão branco e todos os demônios da série, na verdade, bem, o coelhão é um humano que se identifica como demônio, mas todos os demônios agora fazem referências a refugiados no mundo real. Eles estão querendo sair do Makai, que é o inferno, que não é o inferno como a gente conhece de forma mais mítica ou religiosa. Na verdade é só outro mundo. Eles estão vindo pro nosso porque eles estão meio que separados graças ao Sparda, que agora não é um cara fodão, ele é simplesmente filho da mãe que deixou todo mundo pra trás e foi viver nos Estados Unidos. Eu sou a tempestade. Tell him to go eat shit, Johnny. Tô nem zoando, esse é o plot mesmo. Como foi? Os demônios fazem referências a imigrantes, a refugiados do Oriente Médio. Toda a cena do final dos Estados Unidos colonizando o inferno faz referência a acontecimentos do Oriente Médio. Legal. O que isso tem a ver com Devil May Cry?
Tomar no cu não quer. Adi Shankar é o diretor dessa série e ele também é produtor de Castlevania e de outras séries que também geraram bastante polêmica, por simplesmente pegar os personagens de alguma franquia e cuspir na cara dessa franquia original. E foi isso que ele fez aqui de novo. Tudo que eu falei de Castlevania se aplica aqui, tirando em relação à animação, pois a animação de Castlevania é boa pra caramba, enquanto aqui ela em uns momentos tá muito boa e em outras é um CGI horrível. Não é nem um CGI mediano pra poder passar um paninho, não. É o ruim do ruim. E além do cara se chamar de visionário, ele também se chama de o criador de Devil May Cry. Não teve graça, cara. Só Satanás tá rindo da sua piada. Sério, isso aqui é um bagulho que é repugnante, na minha opinião. Ele até diz que seria extremamente fiel aos jogos, diferente de outras adaptações dele, porque ele gostava muito de Devil May Cry. Não foi isso que eu vi na série. E mesmo que você tire o fator adaptação, é uma série extremamente genérica. Só tem gente comentando dela porque, são fãs irritados com o fato que a sua adaptação está uma bosta. E como eu falei, Devil May Cry e The Last of Us são muito mais populares que Castlevania. Então aqui o povo fica realmente puto quando vê uma coisa dessa. Ou 2 pessoas defendendo, falando que gostaram da série. E não entenda errado, gente. Tem gente que não conheceu o jogo, vê a série, acha legalzinha e não entende por que veio tanto hate. Mas tem gente que é muito mau caráter. São pessoas que são literalmente nem gostaram assim da série. Só estão querendo ser contrárias, tentando defender a empresinha favorita dela, que é a Netflix, às vezes a Disney, ou qualquer outra merda no mercado. São pessoas que gostam mais de defender a empresa do que obra, sendo bem sincero. Eu escuto isso, por exemplo, de Castlevania já faz quanto tempo? Uns 5, 6 anos direto? Se você não gosta da série de Castlevania, você é burro. Você gosta daqueles jogos japoneses simplistas pra caramba, não gosta de uma trama mais madura e complexa. Porque sim, ter algo mais profundo e maduro não é você ter uma boa narrativa, uma boa história, bons personagens. Não, isso não é ser maduro, é falar de putaria, palavrão pra caramba e gore. Isso é coisa de adulto. Pô, Castlevania na Netflix tem piada até com periquita dentada, não estou zoando. E antes que você venha aqui generalizar, falando que é uma adaptação, não precisa ser igual. Gente, imagina se fosse uma franquia que você gostasse. Eu vou falar aqui, por exemplo, sei que tem muito fã de Pokémon nesse canal, porque os vídeos de Pokémon dão muito bom. Então assim, imagina, estão fazendo live action de Pokémon da Netflix. Isso é oficial, tá? Isso não é teoria da conspiração. Imagina assim, o Red é um bosta que não consegue fazer nada direito. Treinadores Pokémon são uns merdas, na verdade, eles são fascistas. E quem tá certo é a equipe Rocket. A equipe Rocket, sabe? Que mata Pokémon no jogo, sequestra Pokémon, machuca e rouba pessoas. Sabe essa mesma equipe Rocket que é uma desgraça? Que faz referência a Yakuza e a máfia italiana? Agora eles são bonzinhos, na verdade são protetores dos animais. Imagina uma adaptação dessa de Pokémon na Netflix. Essa inclusive ia gerar mais burburinho ainda, porque Pokémon é uma das maiores franquias do mundo. Imagina isso. Aí o pessoal não ficava calado, mas obviamente viria idiota pra defender, falando que isso é uma adaptação e que não precisa ser igual no jogo. Não precisa, mas tem que manter a essência do negócio. Isso aqui não tem a essência do negócio. Vocês estão me entendendo? Parece que até o mítico, o que torna algo especial, os caras querem apagar. E quem dera fosse só com o jogo, né? Parece que tudo que é tipo de adaptação da Netflix ou de outras empresas, no geral, sai uma merda. E aqui uma resposta à pergunta que eu coloquei pra vocês no início do vídeo. As adaptações de jogos estão ficando piores, na minha opinião? E eu vou ser bem sério com vocês. Não, se a gente for pegar, o que eu falei aqui de ruim, parece uma animação média ou um filme médio de videogame dos anos 2000. Uma bosta, mas parece ser minoria. Tem muita coisa melhor agora saindo. Parece que as empresas estão começando a entender que se a gente fizer uma adaptação legal, ou até qualquer outra coisa do tipo, a gente vai gerar dinheiro a longo prazo, diferente de Hate Watch. O Adi Shankar sabe muito bem que ele está provocando os fãs quando ele faz esse tipo de adaptação. E outros casos aqui nessa lista, eles sabem muito bem que eles estão provocando o público. Eles sabem que estão chamando a atenção dele pra ver, odiar, e aí depois disso a série vai ser cancelada porque uma segunda ou terceira temporada não teria visibilidade. Mas já na primeira, eles teriam lucrado pra caramba. Mas agora isso tá começando a se tornar minoria. De novo, parece que hoje em dia a gente tá tendo adaptação melhor do que antigamente. Mas a gente quer continuar tendo adaptações como Detetive Pikachu, Sonic, Cyberpunk ou até uma primeira temporada de Arcane de novo, gente. Sabe o que a gente não pode fazer? É continuar vendo essas bosta aqui. Eu comentei e assisti todas as merdas que eu falei nesse vídeo, né, de adaptação ruim. E eu digo uma coisa, não veja. What the hell is this? O filme do Minecraft, pelo menos, é inofensivo. Você vê ele, não vai destruir o jogo original ou qualquer coisa do tipo, ou ferrar a fandom. Agora,
Não veja um DMC da vida, não veja um Castlevania da vida, não veja nenhuma dessas merdas que a Netflix tá fazendo. Arcane é exceção à regra e não um padrão de qualidade. E você vê isso não só em adaptações de jogos, mas em várias outras adaptações da Netflix. A Netflix não tem respeito com as obras que ela compra os direitos. Ela dá na mão de qualquer um, ou dá na mão de um Adi Shankar, que ela sabe que vai criar algo totalmente diferente, mas vai criar burburinho na internet, e ela vai ganhar dinheiro de qualquer jeito. Nós temos que dar atenção a adaptações que realmente querem fazer algo legal pro seu público, e para qualquer outra pessoa que quer consumir algo divertido, ou muito bom no geral, e até mesmo a obras que mostram como a gente precisa superar as adversidades. Não esse tipo de obra merda que a única coisa que faz é falar que o ser humano é ruim e que é melhor as coisas só acabarem. Sério, isso já virou genérico, que foi um pensamento, nossa, controverso, agora na verdade é só algo genérico, né? Fazer o quê? Mas bem, comentem embaixo o que vocês acharam dessas adaptações de jogos, se vocês concordam comigo sobre esse pensamento de as coisas não tão ruins, mas a gente tem que cortar uma pela raiz. Deixa o like, inscreve e hype o vídeo, senão eu te mando pro Makai do universo de Devil May Cry da Netflix. Ô lugarzinho bom, hein?